Você sabia que os Estados Unidos têm o poder de paralisar um país inteiro? E detalhe, com apenas um clique e sem disparar um único tiro? E se qualquer país decidir desafiar interesses estratégicos dos Estados Unidos, e como, por exemplo, violar a Lei Magnitsky, o que pode realmente acontecer? E neste vídeo de hoje você vai descobrir 5 ataques estratégicos, tanto financeiros quanto tecnológicos, que os Estados Unidos pode lançar contra o Brasil, após violar esta lei chamada Magnitsky. E sim, por conta disso, pode afetar diretamente o seu dinheiro, o seu banco e até mesmo o funcionamento do seu Pix. Antes de eu entrar propriamente dito no vídeo, referente a estes 5 ataques, eu quero compartilhar com vocês o que é, onde foi criado e qual o objetivo desta lei chamada Magnitsky. Tanto vem se falando nos momentos atuais referente a esta lei. Todos os noticiários, reportagens, influencers, isso tomou conta de todo o Brasil e até mesmo de muitos noticiários por todo o mundo. Por conta disso, agora, no dia que eu gravo esse vídeo, dia 2 de agosto de 2025, o Brasil está sim começando a enfrentar as duras punições reflexo desta lei Magnitsky. O impacto dessa lei é tão profundo que ela pode tirar toda a nossa liberdade e comprometer 100% o futuro do Brasil. E não é teoria nenhuma da conspiração. Esta lei já foi responsável da destruição total de vários países. No decorrer do vídeo, vamos falar um pouco sobre isso. E o que é a Lei Magnitsky? A Lei Magnitsky foi criado em um episódio brutal. Um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, na Rússia em meados de 2009, após inúmeras análises, buscas e descobertas por esquemas gigantesco de corrupção, ele, como um tributarista, encontrou aproximadamente 230 milhões de esquemas de desvio e fraudes do governo da época na Rússia, exclusivamente do governo Putin. Após ele denunciar essas fraudes milionárias, ele esperava-se receber uma condecoração, aplausos e até mesmo uma medalha de honra. Afinal, ele estava fazendo o que achava e o que é de fato certo. Encontrou erros gravíssimos, fraudes gigantescas nas partes fiscais do governo e ele foi denunciar. Após ele denunciar essas fraudes encontradas, que movimentava milhões na época, ele recebe uma visita na sua casa. Guardas do governo invadem a sua casa, ele no conforto do seu lar, junto com a sua esposa e seus filhos. Esses guardas aprenderam ele na frente dos seus filhos, amordaçaram ele na frente da sua família. E ele, antes de ser levado pelos guardas, no ouvido dos seus filhos e da sua esposa, ele sussurrou: olha, fique tranquilo, eu não fiz nada, tudo vai dar certo. E ali, mal ele sabia e a sua família, que era a última vez que ele viria a sua família e a sua família o viria. Foi levado preso em uma cadeia na Rússia e ali começa um caminho sem volta. Após ele ser levado preso, na cadeia, começa a sofrer perseguições, tanto ele quanto a família, na iminência de que ele desistisse ou levasse à tona que tudo que ele tinha encontrado era um equívoco. Mas não, ele preso nos seus ideais, nos seus princípios e valores, na sua convicção, acreditando que de fato estava sim fazendo o que era certo, ele nunca desistiu e enfrentou as duras repressões impostas naquela época. Quase 3 anos preso, andando de cadeia em cadeia, uma pior do que a outra. Foi negado a ele atendimentos médicos, foi negado a ele inúmeras vezes comidas, até mesmo ele era alimentado por comidas com veneno, sofria maus tratos, agressões e também torturas. Aproximadamente em 2012, este ano onde a lei foi imposta e colocada como válida pelos Estados Unidos, que dar-se a criação verdadeira da lei Sergei Magnitsky, que é a Magnitsky Asset, criada em 2012, mas de 2009 até 2012, ele aguentou calado as duras penas impostas
pelo governo da Rússia. Nesses 3 anos, o seu melhor amigo, um grande empresário bilionário da época, um cliente dele chamado Bill Brother, conhecido como William Brother, até escreveu um livro referente só para evidenciar e relatar tudo que Sergei Magnitsky passou e enfrentou em prol de falar a verdade. Este livro, este tempo, pegou tanta notoriedade no mundo inteiro que em 2012 os Estados Unidos colocou em vigor essa lei, e esta lei tem o objetivo de punir tanto indivíduos quanto países que sim decidir violar os direitos humanos, estar envolvido com corrupção ou usar do seu poder, da sua caneta, da sua posição social para tomar vantagens, seja em qualquer for o meio. Esta lei tem o objetivo de punir severamente juízes, políticos, empresários, militares, não importa a nomenclatura, posição social ou formação acadêmica. Esta lei foi criada para, assim, colocar um ponto final, um freio de uma vez por todas, qualquer indivíduo ou país que infringir o objetivo, os caráteres principal a qual essa lei foi criada. E agora chega o momento que, pela primeira vez da história do Brasil, ela sim começa a ser sancionada por essa lei chamada Magnitsky. Hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, 2 de agosto de 2025, o Brasil enfrenta as primeiras duras penas reflexo dessa lei. Um dos nossos ministros do Supremo Tribunal, da Suprema Corte, recentemente, 2 dias atrás, acaba de ser sancionado pela primeira vez referente a esta lei Magnitsky. E o que esta lei pode sim diretamente destruir não só o indivíduo e levar a uma falência total e eminente de uma nação. E agora eu quero compartilhar com vocês os 5 ataques estratégicos, tanto econômico, financeiro, que os Estados Unidos, com apenas um clique, pode sim afetar drasticamente uma nação. Bom, agora que você já sabe o objetivo principal desta lei, como e quando e onde ela foi criada, não se trata apenas de uma simples lei qualquer. Recentemente agora, foi apenas bloqueado os passaportes de alguns ministros, foram congeladas as contas em dólar, por mais grandioso que seja para o indivíduo. Não é nada do que essa lei é capaz de fazer. O primeiro ataque que pode ser acometido por essa lei é o congelamento das reservas em dólares que estão em custódia nos Estados Unidos. De maneira estratégica, é comum, é normal e também é de extrema relevância e necessidade todos os países terem uma quantia de reserva em dólares. E o Brasil, por ser um país totalmente 100% dependente da economia norte-americana, os Estados Unidos têm em sua posse uma quantia bilionária de dinheiro do Brasil que estão lá nos Estados Unidos em reservas, ou seja, em dólar. O primeiro ataque é o congelamento, ou seja, o bloqueio do acesso a estas reservas. Imagine você na sua casa, você tem aquele dinheiro guardado, que é a sua reserva, para te cobrir qualquer eventualidade que você pode precisar, seja na parte da saúde, segurança, uma viagem, não importa. E quando você vai acessar essa reserva, você não tem acesso a ela. Assim também é um país. O Brasil tem as suas reservas em dólares. Reservas estas para poder cobrir qualquer déficit na sua economia. Estas reservas são imediatamente bloqueado o acesso. Olha só o impacto negativo gigantesco após isso acontecer, o que afeta diretamente na economia. Este é um dos primeiros passos desse primeiro ataque estratégico e econômico que os Estados Unidos, com apenas um clique, pode acarretar. Com o bloqueio desses bilhões de dólares que o Brasil tem em posse dos Estados Unidos, o Banco Central do Brasil ele perde totalmente o acesso imediatamente, se houver sanções impostas por essa lei Magnitsky. Com este feito, queda brutal do real, inflação acelerada, fuga de capital,
colapso eminente do mercado financeiro. Olha só o efeito dominó que acomete apenas esse primeiro ataque. O real se desvaloriza, a inflação se acelera, ou seja, tudo que você vai consumir, seja produto ou serviço, vai ficar muito mais caro, sendo que já está muito elevados os preços. Fuga de capital. Investidores e empresas retiram o seu dinheiro do país porque aumenta o risco Brasil, ou seja, o país eleva o seu risco de segurança, e aí com isso empresários tiram esse dinheiro do nosso país e vai alocar em outro lugar, porque o dinheiro não fica parado. Um colapso financeiro. O Banco Central do Brasil perderia uma das suas principais armas, que é o controle do seu câmbio, ou seja, a balança de importação e exportação, porque tudo é demandado em dólar, ele não teria controle sobre isso. E isso atingiria diretamente também o preço dos combustíveis, os preços dos remédios, fertilizantes, tudo que você possa imaginar que depende de importação. Não sei se você sabe que o nosso país, ele só produz matéria-prima e detalhe, de poucas commodities. Mas a nossa parte de produto acabado, parte industrial e tantos produtos e serviços, o Brasil é totalmente deficitário, ou seja, dependemos de outros países, no caso dos Estados Unidos, para manter a máquina inteira funcionando. Você pode estar se perguntando, mas Romero, isso pode sim acontecer? Sim, estamos a passos largos para que tudo isso aconteça. E detalhe, estou só no primeiro ataque. Em 2022, a Rússia viveu isto na pele e até hoje vive. Ela é sancionada parcialmente por esta lei Magnitsky. E tantos outros países também que eu vou estar mencionando aqui. Ataque 2. PIX e bancos fora do ar. Você consegue se imaginar você sem acesso ao seu PIX? Você sem acesso ao seu banco? Agora imagine não só a população, mas também o Brasil. O sistema bancário brasileiro é 100% dependente de tecnologias norte-americanas. Olha só o que vem por aí. Serviços como a Amazon, Web Service, Oracle, Microsoft, Apple, Netflix, Uber e tantas outras tecnologias Meta, que envolvem Facebook, Instagram, ou seja, todas as tecnologias que nós utilizamos no decorrer do nosso dia, o Brasil utiliza, perdendo 100% totalmente o acesso a isso. Você consegue imaginar como seria o país sem acesso a essas tecnologias? GPS, você pega aí GPS marítimo, GPS aeronáutico, olha o conflito marítimo que iria ter sem o acesso a essas tecnologias, a parte de aviação sem o acesso a essas tecnologias, rastreios de produtos e encomendas sem acesso a essas tecnologias, também servidores, que somos 100% dependentes de tecnologias, armazenamento em nuvens, chips, empresas como a Nvidia, que é responsável por 100% hoje do chip no mundo, as empresas, máquinas, tudo é demandado 100% de todas essas tecnologias. Seria uma paralisação total de toda a cadeia de produção do país, de toda a cadeia de serviços do país. Todos os serviços bancários, armazenamentos, atualizações de softwares, tudo que você possa imaginar, perderia-se. O sistema bancário é uma teia de aranha, tudo é uma teia de aranha. O sistema bancário, o sistema econômico de um país, as cadeias de produção, de serviço, tudo isso é 100% interligado. Os meios de pagamentos, tudo isso é influenciado diretamente. E se atacar o sistema bancário como um todo, todo esse castelo de cartas ele é desmoronado. Centrais de atendimento, centrais de suporte, cartões de crédito, Master, Visa, American Express e tantos outros serviços que você pode imaginar. São todos eles extinguidos através desse segundo ataque. O Irã e a Venezuela, Rússia, Cuba, todos esses países passaram e passam por isso até hoje. Esse terceiro ataque é o Brasil fora do SWIFT. O que é o famoso SWIFT? O SWIFT já não é mais uma interligação local de um país. Não, o SWIFT é a ligação global de todos os bancos. Ou seja,
todos os sistemas de pagamentos é demandado por esse sistema global chamado SWIFT. Imagina um país sem ter acesso desplugado, desligado do SWIFT. Esse é o terceiro ataque. O Brasil não poderá negociar nada, nem comprar e nem vender com ninguém do mundo inteiro. Se nós não conseguimos produzir todos os produtos e serviços que necessitamos, como poderíamos comprar esses produtos sem o SWIFT? E também, para pagar as contas públicas do país, precisamos vender os nossos produtos e serviços também. Como venderíamos os nossos produtos e serviços sem este sistema SWIFT? Então, mais outro grande colapso financeiro. Exportações de soja, milho, café, arroz, carne, somos grandes exportadores de carne, minério de ferro, tudo isso seria neutralizado de uma vez por todas. Nada sai e nada entra. Aí você fala, mas aí Romero, nós podemos negociar com outros países que não utilizam o sistema SWIFT. Quais países são esses? Hoje, o dólar ele é presente no mundo inteiro. Os Estados Unidos considerado como o farol do mundo. E aí entra o quarto ataque, que é a inibição de países ter e poder se conectar ou negociar com o país sancionado. E aí nós estamos falando já de Cuba. É só você olhar para Cuba, olhar para a posição atual da Venezuela e você vai entender o que é um país sancionado através deste quarto ataque. A miséria gigantesca que enfrenta Cuba hoje é reflexo duramente por sanções como essa. Todos os países são notificados por esta lei magnífica. Ou seja, olha, quem fizer negociação com o Brasil, seja comprar ou vender para ele, também sofrerão punições dessa lei. E aí você acha que países como o da Europa, Canadá e tantos outros países vai deixar de vender para o mundo inteiro só para atender às necessidades do Brasil? É claro que não. O nosso país é um país que exporta muita carne, soja, café, minério de ferro. Imagine tudo isso sendo neutralizado. Nada entra e nada sai. Mais outro grande colapso financeiro e econômico para o país sancionado. No caso, o Brasil, se tentar infringir os primeiros ataques e ser alcançado por este quarto ataque. E por fim, o quinto ataque é tão quanto severo aos que eu citei, o bloqueio tecnológico. Como eu mencionei, o Brasil é 100% dependente de todas as tecnologias dos Estados Unidos. Tudo que consumimos, seja em serviços ou até mesmo em produto, passam por essas tecnologias e essas tecnologias é dos Estados Unidos. Ou tem ligações diretamente ou filiais com os Estados Unidos. Imagine um país perder 100% dessas tecnologias através dessa sanção. Como eu mencionei, Google. Olha o tanto de serviços que a Google oferece. É vários serviços que está dentro da plataforma da Google. Nvidia. Nvidia é uma das maiores empresas responsável pela criação da matéria-prima que é o chip. E hoje tudo é chip. As máquinas robóticas, seja na agropecuária, seja no mercado de aviação, seja industrial, tudo depende de um chip. E quem cria a matéria-prima, o desenvolvimento desses chips é a Nvidia. É também uma empresa norte-americana. Microsoft é responsável por quase tudo. É um hub, é uma plataforma, é um ecossistema gigantesco. Microsoft é uma empresa norte-americana. Imagine tudo que envolve Microsoft, você não terá acesso. Apple, tudo que você pode imaginar hoje, a Apple também está diretamente ou indiretamente interligada. Atualização de sistema, atualizações de software, armazenamento em nuvens e tanto outros mais serviços que competem como Google e outras plataformas. A Intel, a Amazon também e outras plataformas mais. Tudo que você possa imaginar. Você pediu um lanche no iFood? Não pode. Você pedir um carro no Uber? Também não pode. Você pedir um produto através da Amazon? Também não pode. Você fazer uma atualização no seu software, no seu equipamento? Também não pode. Você ter um armazenamento? Também não pode.
Você ter acesso à tecnologia de inteligência artificial também não pode. Tudo que você pode imaginar é a falência total, econômica e, principalmente nesse quinto ataque, a falência tecnológica. Esses 5 ataques não é apenas teoria da conspiração. Não, não. E o Brasil, se não abrir o olho, se não retroceder, se não fazer reflexões profundas nas suas políticas e nas suas condutas, o país sim pode enfrentar essas duras punições. A pergunta é: o Brasil está assim preparado por esta guerra silenciosa econômica? Será que temos autonomia tecnológica? Será que temos resistência? Será que temos resistência financeira? Será que temos estratégia diplomática? E o mais importante, será que nós estamos preparados para enfrentar um cenário assim? São perguntas que eu quero levar você a fazer as suas reflexões. Hoje estamos vendo apenas sinais. Apenas a pontinha do iceberg está acontecendo no Brasil. 1, 2, 3 ministros sancionados, seus vistos revogados, as suas contas bloqueadas. Se não parar, se tentar dobrar a aposta, seremos inundados, atacados e levar uma destruição econômica, tecnológica e financeira a tal ponto de entrar para a lista de um país de miséria, como Cuba, Venezuela, Irã, Rússia e tantos outros países. É momento de reflexão, é momento de olharmos para a nossa história e vermos que sim, precisamos ter humildade, conscientização, precisamos tomar decisões, posturas que sim, se nós não tomarmos cuidado, nós e não só os nossos filhos ou futuros sofrerão, mas já agora. Se você acredita que este vídeo fez sentido para você e acredita que sim, se não tomarmos cuidado com as nossas condutas, poderemos sofrer amargas, duras penas dessa lei. Espero que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas para que este vídeo alcance o maior número de brasileiros. Deixe o seu comentário aqui, o que você acha desses 5 ataques. Eu quero ver o seu comentário e responder também. Rumo ao topo, porque é lá que eu e você merecemos estar. E até o próximo vídeo.